Saudações em Cristo, graça e paz, espero que você esteja bem e que você tenha um excelente dia. Esta é a semana que nós comemoramos como cristãos a ressurreição de Cristo. Estamos na semana da Páscoa. E a ressurreição de Cristo, ela é fundamental, ela é essencial para a base da fé cristã. Isso porque nós podemos afirmar, biblicamente, que a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória prometida pelo Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã. E na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, faz algumas afirmações muito importantes. Como, por exemplo, no capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: "Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem." Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é aquele que ressuscitou primeiro. E a ressurreição de Cristo, então, abre as portas para o cumprimento de todas as promessas que o Evangelho nos traz. E, sendo ele o primeiro que ressuscitou, ele é a garantia de que todos aqueles que estão nele e que creem nele e esperam pelas suas promessas também ressuscitarão. E dentre estas garantias, essas promessas que o Evangelho nos faz, uma delas é a libertação do cativeiro da morte. Aqui no versículo 21 e no versículo 22 de 1 Coríntios 15 diz assim: "Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo." Vejam que a ressurreição de Cristo é a garantia de que aquele que nele crê, então, já não mais está morto, mas foi vivificado em Cristo. Adão, lá no Éden, sendo ele o representante da raça humana, pecou, e por causa do seu pecado todos pecaram e ficaram sujeitos à morte. Mas Cristo, como sendo o segundo Adão, aquele que foi o homem perfeito, ao contrário do primeiro Adão, ele garante, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, que todo aquele que nele crê, portanto, está vivificado. Louvemos a Deus pela ressurreição de Cristo e estejamos certos de que a sua ressurreição garante todas as promessas do Evangelho em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.